Olá, alunos e alunas do Centro de Ensino Alves Cardoso. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Língua Portuguesa e Literatura. No vídeo de hoje, daremos continuidade ao estudo dos pronomes demonstrativos. Agora, conhecendo os empregos dos pronomes. Bem, lá no vídeo anterior, nós vimos que na definição dos pronomes demonstrativos, eles têm como função situar a posição de um ser no espaço relativamente ao emissor, que no caso é a primeira pessoa do discurso, ou seja, a pessoa que está falando. Temos também como função posicionar no próprio discurso elementos textuais já referidos ou que serão referidos mais adiante. E, por fim, situar no tempo um fato ou uma informação. Vimos também o quadro de pronomes nas suas situações, nas suas formas variáveis e nas suas formas invariáveis, né? Os primeiros diz respeito aos pronomes este, esta, estes, estas, esse, essa, esses e essas, aquele, aquela, aqueles e aquelas. E as formas invariáveis, isto, isso e aquilo. Agora, para conhecer os empregos dos pronomes, nós conheceremos esses três tipos de indicação de uma maneira mais objetiva e prática. Então, como já foi falado das três funções dos pronomes demonstrativos, nós vamos ver cada item desse, no caso, a primeira pessoa, a primeira linha, onde estão os pronomes este, esta, como estão vendo, estes e estas, e isto, e as demais, tanto no espaço físico, no próprio texto e no tempo. Vocês observarão que há uma organização para o emprego desses pronomes. Então vejamos. Para o primeira situação, temos este, estes, esta, estas e isto. Então, quando vamos fazer referência, quando a sua função é referir-se ao espaço, toda vez que for empregar, esses pronomes em questão aqui indicam o que está próximo de quem fala ou escreve. Como nós vimos lá no exemplo introdutório, quando o personagem diz comprei este livro, com o nome A Dieta Milagrosa para Emagrecer, ele estava com o livro na mão, ou seja, o espaço em que ele se encontrava, o objeto em questão se encontrava, era na mão do emissor. Outro exemplo, esta cicatriz que tenho na perna é dos tempos em que eu jogava futebol. Esta cicatriz, ela está na perna de quem está falando. Olha a primeira pessoa aqui, indicando. Certo? Bem, quando usamos esses pronomes aqui acima, no texto, eles referem-se geralmente a algo que ainda irá ser dito. Então, usamos esta, ou melhor, este, estes, esta e estas, e isto, quando esse algo, né, essa coisa que vai ser falada, ainda irá ser dita. Olha, ainda irá ser dita, use-se estes pronomes. Vamos lá. Ele se despediu com estas palavras: a vida é longa, a gente se vê por aí. Porém, em algumas situações de uso, mesmo na norma culta, é comum a gente ver
a substituição dos pronomes este e esta por esse e essa. Porém, o mais adequado mesmo é que se use para essa situação de referência ao tempo, que ainda será dito ou escrito, usar os pronomes da primeira linha do quadro, no caso, este, esta e isto. Bem, o exemplo. Nós temos um exemplo aqui. Ouça esse conselho, sonhe alto e conquiste seus objetivos. Então, o mais acertado, de acordo com o princípio geral da regra, seria utilizar este no lugar desse esse, porque é algo que ainda irá acontecer, né? Então, com referência ao tempo, esse mesmo grupo de pronomes, nós temos, indica o tempo atual presente em relação ao momento da fala ou escrita. Então, observem, são 3 situações e aqui a última com relação a esse grupo de pronomes. Então, tempo atual. Finalmente, este dia chegou. Hoje vou conhecer o maravilhoso rio Araguaia. Então, recapitulando. Quando for indicar quem fala ou escreve, ou seja, o objeto está próximo de quem fala ou escreve, usamos esse grupo de verbo. Quando se referir a algo que ainda será dito, isso aqui. E quando indicar tempo atual presente em relação ao momento da fala, né? Ou seja, no momento que se está falando, também se usa esse grupo de verbo. O outro grupo, ou seja, a outra linha, nós temos, deixa eu localizar aqui, esse, esses, essa, essas e isso. Então, no espaço, são as 3 situações também a mesma forma como vimos anteriormente. Só que aqui, usar esse grupo de verbos aqui, de pronomes aqui, reparem que muda. Então, vai se usar no espaço quando está próximo de quem ouve ou lê. Reparem que lá no primeiro momento era perto de quem falava ou escrevia, né? Quem fala ou escreve. Aqui é quem ouve ou lê. Então, por favor, posso dar uma olhada nessa, apesar de estar aqui justaposto com a preposição em, que dá nessa, mas observe a presença do essa, né? É nessa revista que com você. Por favor, posso dar uma olhada nessa revista que está com você? Então não seria nesta, porque a revista está na mão de quem fala ou ouve, né? Ou desculpe, quem lê ou ouve. Com referência ao texto, referem-se geralmente a algo que já foi dito. Aqui, olha, algo que irá ser dito. Aqui, algo que já foi dito. Então, usa esses pronomes. Certo? Dinheiro e fama, nada mais que isso parece dar sentido à vida dele. Igualmente, a situação que vimos no primeiro momento aqui, na letra A, com o uso do esta, este e isto, também é comum a gente observar, mesmo na língua culta, o emprego de este e esta em vez de esse e essa. Lá era o contrário, né? O emprego de esse e essa no lugar de este e esta. Olha o exemplo. A educação precisa melhorar. Este ou esta deve ser uma meta do governo. E, por fim, na letra B, o uso no tempo, né, desses pronomes que nós acabamos de ver aqui. Marcam um tempo anterior ou posterior, próximo em relação ao momento da fala ou escrita. Aqui, olha, era um momento atual, né? Um tempo presente. Aqui, um momento anterior. Choveu muito nesse fim de semana, mas
mas a segunda-feira está linda. As aulas estão terminando. Nessas férias, vou fazer um curso de agricultura orgânica, certo? Então, observem as situações de uso de cada pronome. E para finalizar, temos a terceira e última situação de uso do pronome, que é justamente o uso de aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Com relação ao espaço, indicam o que está longe de quem fala e escreve e também de quem ouve ou lê. Então está longe de todo mundo. Aquele. Está vendo aquela casa branca lá no alto da serra? É lá que eu moro. Então está longe dos dois. No texto, indicam um elemento textual referido anteriormente a outro. Veja bem, que é um uso mais, vamos dizer, mais difícil de compreender, porém é um recurso, como veremos mais à frente, um recurso coesivo bastante eficaz, né, no momento da escrita. Então, César e Raul são irmãos. Aquele, ou seja, o primeiro que foi citado, é ator. Este é músico, ou seja, este seria o Raul, que é o que está mais próximo daqui, né? Da mesma forma, podemos, olha a ilustração, né? Bonitinho. Tal. Note pelos exemplos que para retomar dois elementos já citados, usa-se aquele, aquela ou aquilo. É isso? Para o referido em primeiro lugar. E este, esta e isto para o referido em segundo lugar. Vejamos esse outro exemplo. A batata e o tomate são dois importantes alimentos, embora popularmente conhecidos como legumes. Na verdade, aquela, ou seja, batata, é um tubérculo e este, que é o tomate, é um fruto. Né? Tá a explicaçãozinha aqui. Aquela, porque batata foi citada em primeiro lugar, e este é tomate, porque foi citado em segundo. E o último uso, no tempo, indica um tempo distante, bem anterior ou posterior ao momento da fala ou escrita. Né? Repara que é tudo distante do outro, né? Aquele, aquela, aquilo, a gente faz essas indicações. Meu avô não teve oportunidade de estudar. Naquela época, não havia escolas onde ele morava. Olha aí, um tempo distante, né, já indicando já a idade avançada, né? Então é isso. Temos ainda mais um vídeo sobre pronomes demonstrativos e até lá!